Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Digas Tudo Podcast. Eu sou o Pacheco e este é um formato um pouco diferente. Este é o Digas Tudo na Rua. Geralmente convidamos uma pessoa que é especialista em um assunto ou tem muita experiência na área e conversamos a fundo sobre aquele tema para entender todos os possíveis detalhes sobre ele. Mas hoje a proposta é um pouco diferente. Hoje nós queremos ouvir a voz das multidões. Portanto, faremos uma única pergunta para diversas pessoas, para que assim possamos ter pluralidade no discurso, pluralidade nas respostas e pluralidade no entendimento. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Digas Tudo Podcast. Eu sou o Mohamed e nós estamos aqui na 15ª Troca de Saberes e 94ª Semana do Fazendeiro dentro da Universidade Federal de Viçosa. A Semana do Fazendeiro é uma semana de demonstração de toda a cultura agropecuária presente no Brasil, mais voltada para a produção do agronegócio. Já a Troca de Saberes é um movimento voltado para a agroecologia, que vem fazer oposição à Semana do Fazendeiro. Digas tudo, para dar voz ao que precisa ser dito. Qual o seu nome, de onde você é e como podemos superar a crise climática? Meu nome é Matheus Grassi, eu cresci em Limeira, São Paulo, e eu acredito que para a gente superar a crise climática, a gente tem que olhar para dentro, porque a crise climática, na verdade, ela é um reflexo de uma crise humanitária que a gente está vivendo. O ser humano se desconectou de si mesmo, consequentemente se desconectou da natureza. Então, eu acho que antes da gente pensar em tentar resgatar a natureza, a gente tem que tentar resgatar o que existe de humano e de natural dentro de cada um de nós. A partir desse encontro com nós mesmos, as nossas intuições e a nossa conexão com nós, com o nosso eu maior, a partir daí sim, as respostas que até então não existem para a humanidade vão começar a surgir na cabeça das pessoas certas e vão conduzir a humanidade e a sociedade em prol de uma cultura, em prol de uma natureza que integre as pessoas dentro de um todo. Porque muitas vezes hoje o ser humano se enxerga como um ser à parte da natureza. E a partir daí exploramos a natureza, os animais, achando que estamos acima de tudo e que não fazemos parte da natureza e desse todo. E com isso, nos distanciamos da nossa origem e nos distanciamos da comunhão com os próprios seres humanos que nos rodeiam, os animais e as plantas. Então, nos encontramos os humanos à nossa volta, os animais e as plantas, e assim podemos superar a crise climática. Bom, eu sou Irene Maria Cardoso, eu sou de Caratinga, mas eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa. Professora já aposentada e voluntária agora, ou seja, eu continuo trabalhando de graça. E eu moro aqui, em Viçosa. Então, para superar a mudança, a emergência climática, é fazendo a revolução agroecológica. E para fazer a revolução agroecológica, primeiro, o povo tem que saber que o agro não é tech, o agro não é pop, o agro não é tudo. O tal do agro, que não é sinônimo de agricultura, porque agricultura tem cultura no nome. Primeira vez que a palavra foi escrita, a palavra cultura foi escrita na humanidade, foi na palavra agricultura. E agricultura é muito mais do que negócio. Então, agrinegócio é uma coisa, agricultura é outra. E a agroecologia se ancora na agricultura. Então, e tem muitas formas de fazer agricultura. A do agronegócio é uma. E o agronegócio é o principal causador das mudanças climáticas, com as queimadas, com os desmatamentos, com muito uso de combustível fóssil que libera CO2, com muito uso de adubo nitrogenado, com muita produção de metano, seja na produção, seja na criação do gado, seja nas próprias lavouras intensivas de arroz. Então, na verdade, hoje o agronegócio ameaça a vida no planeta. Então, o que nós precisamos é de uma produção de alimentos diferente disso. E para a gente ter essa produção de alimentos, a gente primeiro precisa de entender isto. O agro não é agro não é tech, não é pop, não é tudo e ameaça a vida no planeta. E a agroecologia, o que é? A agroecologia, eu costumo dizer que é a nossa relação com a natureza mediada pela cultura. É gostar de escutar o sabiá cantar e de folia de reis.
porque é gostar da natureza e da cultura, porque a cultura é o nosso jeito de fazer as coisas, o nosso jeito de ver o mundo, de enxergar o mundo. E, na verdade, na agroecologia, que também se ancora na agricultura familiar, a natureza é que produz os benefícios que vão gerar a produção de qualidade. Então, na agroecologia, o nosso insumo é a natureza e não aqueles que as indústrias produzem, como os agrotóxicos, como os adubos químicos e etc. Então, para superar é com a agroecologia. E aí, a base da agroecologia enquanto natureza é entender que a gente, enquanto ser humano, faz parte da natureza. Então, a base é esse primeiro entendimento dessa relação diferenciada que a gente tem que ter com a natureza. Depois nós precisamos de uma terra de qualidade, um solo vivo. Solo, estou tratando aqui como sinônimo de terra, que é mãe, que nos dá vida e nos acolhe depois da morte. Tem que ter vida. Para ter vida, você tem que cuidar como se fosse sua mãe. Então você não pode usar veneno, você não pode jogar plástico, você não pode queimar, você tem que ter o solo coberto, você tem que alimentar o solo todos os dias. Como a gente precisa de café da manhã, almoço e jantar, o solo também precisa. E o alimento da vida do solo é a matéria orgânica, seja no formato de folha, fruto, seja no formato de estercos, mas é a matéria orgânica. Então, essa é uma base. E aí, para a gente ter de fato, cuidar do solo, a gente precisa de reciclar todos os nossos resíduos. Então, casca de banana, por exemplo, é matéria orgânica, é vida para o solo. Então, a gente tem que pensar na reciclagem, a gente tem que pensar em árvores, porque as árvores, elas têm uma raiz profunda, elas buscam os nutrientes lá embaixo, elas produzem muito, atrai pássaro, atrai abelhas, e protege, cobre o solo. Nós precisamos de solo coberto. Nós precisamos de árvores, nós precisamos das plantas, nós precisamos de biodiversidade para alimentar a vida no solo. Mas o solo também alimenta essa vida que está acima do solo. Então é uma relação entre vida no solo e vida acima do solo. E nos trópicos, sem árvores, não tem sustentabilidade. Por causa disso que eu falei, as árvores atraem muitos animais, protegem muito a vida, mas também nós precisamos das plantas miúdas, das plantas de porte médio, para a gente estar então diversificando, misturando isso, produzindo alimentos de qualidade. Mas nós precisamos também de água de qualidade. E quem produz, quem é o filtro natural da terra, é a terra. É o solo. Então, para a gente ter água de qualidade, nós precisamos de ter solo de qualidade. E para a gente ter solo de qualidade, a gente precisa de água de qualidade. Então, todo o cuidado que a gente puder ter com a água. E a gente precisa dos três juntos, água, solo e biodiversidade, para a gente ter qualidade do ar. Então, é por isso que a agroecologia, ela ajuda na superação da mudança climática, com semente crioula, com diversidade, com solo de qualidade, com água de qualidade. Mas a gente só vai ter isso se a gente conseguir superar o sistema político que apoia um sistema econômico que a base dele é o agronegócio. Então, enquanto a gente tiver um Congresso Nacional que 75% apoia o agronegócio, é muito difícil a gente ter políticas públicas que de fato apoiem a agroecologia. Então nós precisamos também de fazer a superação desse modelo político que a gente tem. Nós precisamos de começar a entender que nós precisamos de nos envolver com a política. Não necessariamente sendo candidato, mas se quiser também, beleza. Mas nós precisamos de entender o que é a nossa situação política, quem é que está do lado de quem. Bom, meu nome é José Elias Mendes, sou conhecido como Titito. Sou natural de uma cidade vizinha de Viçosa, Paula Cândido. Fica a 24 quilômetros daqui. Bom, eu, na minha opinião, as autoridades ser mais rígidas, cobrar mais, viu? Porque tem muita queimada aí. No meu ponto de vista, é clandestina, sabe? É um ato de covardia. Tanto faz das pessoas imprudentes e às vezes até um motorista, um caminhoneiro que passa na estrada e joga o toco de cigarro. Eu já presenciei isso. E aquele capim seco ali com aquele vento é um estupinho para essa queimada que está acontecendo. E se o povo não tomar cuidado, não vai demorar muito, no futuro bem próximo, uma garrafa de água mineral ela vai custar R$10.
Por que vai custar R$10? Porque as mananciais estão secando, as nascentes, as minas, está tudo secando. E secando, o que vai acontecer? Vai ser difícil de ter água, certo? Porque se faltou água, faltou vida. Aí o povo reclama depois, que a culpa é do governo. Não, a culpa disso somos nós. É eu, você. Nós somos o culpado. Nós estamos aqui mais uma vez na Semana do Fazendeiro, na troca de saberes. Queria saber de você qual o seu nome, da onde você veio e como que a gente pode fazer para superar a crise climática. Gratidão. Meu nome é Elga, nome Puri Talachahu. Eu sou a misturinha dos puris com o Iauanauá. Né? E como superar a crise climática? Eu creio que com amor e consciência. Né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, tendo a consciência de preservar o seu território, de estar semeando, né, essa cultura de cultivo ao planeta Terra, né, que se cada família fizer isso, eu acho que a gente consegue. Oi, bom dia, né? Eu sou o Cacique Soim, da aldeia Canamirrade, município de Carmésia, Minas Gerais. Eu estou aqui, é a primeira vez aqui na cidade, que eu já havia muito falar dela, né? Aí eu tenho uma colega, até agora eu estou preocupado que ela não chegou aqui ainda, mas ela vai chegar. Aí ela fez o convite para mim, o Cacique, você topa ir lá, mas conhecer, lá tem uma consequência lá, de troca de saber, uma conversa de troca de saber. Aí eu falei assim, uai, nós vamos sim, por que não? Aí ela falou assim, olha, você vai lá que você é cacique, você tem conhecimento de muitas coisas, eu tenho conhecimento mesmo. E eu quero levar para lá e eu quero trazer ele lá para cá, para minha aldeia. Um conhecimento que eu não conhecia, tá ali, ó. Aí é sobre a nossa vivência lá na aldeia, sabe, de água. Eu falei com ele que eles ali plantam água, né? O pessoal ali. Aí eu falei assim, é isso que eu queria saber e quero saber como não fazer para não deixar a água secar. E que lá na aldeia tá secando a água nossa lá. Aí ele vai e fala assim, não, eu tenho esse problema aqui para te resolver seu problema. Aí eu fui embora ontem para lá pro alojamento e voltei hoje com a cabeça erguida do que ele me falou. Então ainda precisa muito dessas coisas, entendeu? De troca de experiência, troca de ideia para conversar com o outro, saber o que você faz, o que você não faz. Aí nós estamos aí para isso. Meu nome é Isaulina e eu sou de Viçosa. Bom, eu acho que o que nós podemos fazer enquanto cidadãs, enquanto indivíduos, cidadãos brasileiros ou de todos os cidadãos do mundo, né? A gente pode mudar os nossos hábitos, né? O nosso estilo de vida, plantar mais, ter mais contato com a natureza, ensinar mais as crianças a amar a natureza, a amar as coisas que são da natureza. Ensinar para elas que nós também fazemos parte desse grande ecossistema, né? A gente não está à parte da natureza, estamos dentro dela também, somos ela. Mas eu acho que o que a gente pode fazer mesmo para mitificar ou para resolver é um esforço mínimo. A gente mesmo não pode fazer grandes mudanças, né? Porque a destruição que está aí, a destruição que está aí que a gente vê, são mais causadas por grandes empresas, grandes indústrias. A maior devastação da natureza que existe por causa dessas empresas, não por causa da gente, né? A nossa responsabilidade é mínima. Mas com um contingente grande de pessoas mudando o seu jeito de pensar e o seu jeito de viver, talvez a gente consiga fazer alguma coisa maior. Talvez deixar de depender tanto dessas empresas, dessas indústrias. Talvez, aí sim eu acredito que possa ser grande a nossa contribuição. Mas fora isso, se a gente continuar dependente dessas indústrias e dessas empresas que são as grandes causadoras de devastação da natureza, o que a gente pode fazer é mínimo, continuando a depender delas, né? Meu nome é Roberta, eu sou de Manhumirim, da Zona da Mata de Minas. E hoje em dia eu trabalho e milito no movimento agroecológico e no movimento feminista. Essa questão de superar a crise climática, primeiro, para mim, a gente não está em crise, porque crise a gente entra e sai, e a gente não vai sair dessa.
Então a dona Haraway tem um livro, né, que chama Ficar com o Problema. E aí que ela faz as reflexões de como que a gente lida com esses problemas. E a gente da agroecologia tem soluções antigas para problemas que são novos, criados pelo agronegócio. Então, para a gente da agroecologia, as soluções é ouvir, dar vez, voz aos povos e comunidades tradicionais, aos agricultores familiares, porque historicamente a gente produz alimento, a gente não produz commodity. Então, a gente produz também de uma forma que a gente copia, né, entre aspas, o formato da natureza. Então, a gente respeita, né, os ciclos da natureza. E aí, quando a gente pensa que no começo da década de 80, as empresas tinham de agrotóxico, tinham 1% só do domínio do mercado do mundo. E isso, né, hoje em dia chega a números muito maiores, né? Assim, 4 empresas dominam todo mundo, né? E essas são as mesmas empresas que produzem o veneno, o remédio e as sementes. A gente vê que não tem como colocar a solução nessas mesmas pessoas, né? Nessa mesma área da economia, né? Nesse modelo capitalista. É como se a gente pedisse para uma raposa vigiar, né, as ovelhas. E aí eles que criaram esse problema, né? Então, como você permite que alguém crie um problema solucionar? Então, pra gente a solução ela é parte dos povos, a parte da relação próxima com a natureza, e pra gente também é muito importante os quintais produtivos das mulheres, que hoje a gente não está chamando mais de quintais produtivos, a gente está chamando de quintais do bem viver, que é a partir dos quintais do bem viver, que são um espaço de experimentação, que a gente consegue manter sementes, que as crianças conseguem aprender também sobre o manejo, que a juventude pode experimentar, e a gente fala que os quintais têm que chegar até os limites da propriedade para depois ultrapassar eles, para a gente conseguir viver de uma forma conjunta com a natureza, entendendo que nós somos natureza. Meu nome é Mariana Agate Rodrigues de Almeida. Eu brinco que eu sou mineira da Zona ao Norte, nascida em Viçosa, com raízes paternas na Zona da Mata e raízes maternas no norte de Minas. Eu fui feita lá e nascida aqui, né? E pra mim essa solução aí é plantar muita água e muita maconha. Tchau, obrigada. Boa demais, boa demais. Arô! Qual o seu nome, de onde você é e como podemos superar a crise climática? Meu nome é Nilton Campos, eu faço parte, eu sou artesão e agricultor, técnico agrícola, e faço parte de uma associação que chama Plantágua, Associação dos Plantadores de Água da Serra do Caparaó. Aí, nosso trabalho, nós somos um grupo de professores, alunos e agricultores. E polivalente, uma turma de 30 pessoas. Aí, o nosso trabalho é plantar água antes de plantar a árvore. Porque a árvore, em crescimento, ela precisa de sol, 90%, água, 8% e 2% terra. Então, é necessário, antes de fazer o vegetal, ter a água. Então, como é que nós plantamos água? Colhendo água da chuva. Colhe água da chuva para guardar essa água, para servir para a nossa serventia, principalmente para plantar o alimento. Porém, pela falta das árvores e pela falta de conduta de certos donos de terra, cortado muitas árvores, drenado muito brejo, que foi o erro deles, e eles não estão esquecendo que a água vem lá do mar através do ciclo, nós ficamos sem água e sem árvores por causa do incêndio, muita poluição. A única coisa que salvaria a humanidade seria a gente retornar com o vegetal para fazer o sequestro de carbono pelas folhas vegetais. A única coisa que salva a humanidade é a gente plantar árvores e muitas, qualquer tipo de vegetal,
Pode ser até um pé de alface, mas porém o pé de alface é pequeno, não tem onde guardar tanto carbono. Então, plante alface, mas plante árvores também. E aí não tem que aprender a sobreviver essa catástrofe, que já começou já por causa das mudanças climáticas. Já começou, já faz um pouco de tempo. E nós da Associação Plantágua, nós já vem assim, sabendo como nos defender desse cataclisma, dessa nova era. Então, primeiro de tudo, nós no tempo de chuva, nós colhemos chuva, nós guardamos chuva. E guardamos essa chuva para quando não tem chuva, que é a seca. E também plantamos alimentos, chama agrofloresta. Agro de comer, floresta de vegetal. Plantamos 2, ou agroecologia. Nós plantamos alimento e deixa o mato que não é alimento também junto. O mato que não é alimento vai servir de comida para algum bicho, para algum inseto, que vai deixar nossos alimentos para nós. E isso é necessário porque todo esse tipo de agro e floresta vai sequestrar a poluição que vai estar dando o efeito estufa, que é esse calor supremo. Então, primeiro de tudo, é plantar o vegetal. Segundo, é não gastar tanto carbono. É guardar usar bastante o que nós temos. Uma sandália, supor, usa a sandália até arrebentar mesmo. Até vai comprar outra sandália, quando não tiver mais aquela. Para construir uma sandália é muito carbono. Aí é com casca-roupa, com telefone e tudo mais. É conservar o que tem e não gastar carbono. Vai constrói casas com pouco material assim, que é muito ferro, muito tijolo que foi queimado. Usa tipo de bioconstruções, reciclar, plantar com aquilo que mais tem fácil para tornar menos poluidor o mundo. E guardar água, porque a água vai fazer tudo, construir, vai plantar, vai sobreviver. E essa água vai ser colhida na chuva. E aprender também, chama PANC, plantas alimentícias não convencional. Aprender a conhecer essas PANC, porque essas PANC que vai ser o alimento futuro. Porque a mudança climática está inibindo plantar o nosso alimento, nós agricultores. Nós não temos assim mais clima para plantar. A época de planta já está muito quente demais. Vai plantar, a época não tem mais chuva. Então o agricultor está muito mal informado de saber que tem que guardar água, que tem que fazer isso. Não é como aquela agricultura que plantava antes. Não é só café, não é só boi. Tudo é permitido, mas cada um no seu lugar. Eles esqueceram da água. Então nós temos que salvar os rios, salvar os córregos. O mais importante de tudo é não jogar nada na água, recolher o lixo. E para não ir para a água. Porque essa água que está indo lá para baixo está indo totalmente contaminada de lixo, tudo mais. Nós estamos bebendo na nossa torneira, a água que vem lá embaixo, a água que vem da casa de cima. Então está tendo assim, eu chamo de inocente. Tanto quem mora lá embaixo, quem mora aqui em cima. Quem mora lá embaixo não tá sabendo que essa falta d'água, que essa água está chegando lá totalmente poluída. E quem mora aqui em cima não está sabendo que essa água está indo lá para baixo totalmente poluída também. Então tem que ter muita educação ambiental, mostrar para as pessoas, porque muitas pessoas não sabem, principalmente quem tem a terra na mão. Então é isso, nós temos que primeiro informar as pessoas, entendeu? Depois nós temos que aprender a conviver com o que está acontecendo. O governo esqueceu de nos preparar, entendeu? Aqui no Brasil. Ninguém está falando como você vai sobreviver. Agora, meu irmão, salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Não está tempo de retorno. Nós temos que aprender a sobreviver. E outra, nós temos que aprender a sobreviver ajudando o próximo, ajudando quem vai chegar para te ajudar. Porque hoje sozinho, ninguém é nada sozinho. O que eu aconselho fazer? Se juntar, agrupar, entrar numa tem que ter uma liderança, mas tem que ter uma liderança democrática, uma mesa redonda, entendeu? E tem que ter os grupos, as ONGs, as associações, para um ajudar o outro, porque o sozinho não vai sobreviver. Nós temos que dar as mãos para os outros e tentar mudar o nosso jeito de viver nessa nova era. A nova era já começou. A nova era é uma nova era de muito calor, pouca chuva,
essa pouca chuva que virá, vai vir tempestade. E pouca chuva vai vir tonelada de água caindo. E vai ficar muito tempo sem chuva. Então a gente tem que aprender a guardar essa chuva e passar esses tempos e aprender assim a nos alimentar de um jeito melhor, através das PANC, e saber que vai faltar o alimento. E temos também que aprender a gastar pouco. Meu nome é Vinícius, sou de Igarapé, vulgo Igaratexa, região metropolitana de BH. Como é que a gente pode solucionar a crise climática? Cara, essa pergunta que a ONU tá fazendo já há uns 30 anos já. Mas, na minha humilde opinião, a gente tem que mudar a forma que a gente entende a questão econômica e alinhar com a sustentabilidade. Porque sem sustentabilidade não tem como a gente pensar em um planeta para daqui 10, 20 anos. Pode dizer pra gente, por favor, quem é você, da onde você é e como que a gente faz para solucionar a crise climática? Eu sou Ceni, agricultora familiar do MST no Vale do Rio Doce. Moro no Vale do Rio Doce. A solução que eu tenho para salvar o planeta é uma árvore. Ela é da Ásia, ela não é nativa brasileira. Quer dizer, se não é brasileira, não é nativa, né? O nome dela é albízia. Ela é uma árvore que, se o ser humano ingerir 100 gramas dela, ele está nutrido para um dia inteiro. O gado, quando acaba o capim verde, é o alimento predileto do gado. E eu estou desenvolvendo um pequeno projeto, porém sozinha, de tratar, em período de seca, tratar com o gado com essa árvore. E aí essa árvore, além de você plantando ela para tratar do gado, você está reflorestando e também plantando alimento medicinal também. Super resistente, resistente eu não sei, mas super resiliente, que o fogo passa, queima o tronco todinho, vira cinza, mas ela brota. Nesse período de seca, a árvore adulta, ela está produzindo semente, mas aquela que foi cortada, que foi queimada, está verdinha. Tem mais de 100 dias que não chove, né? E se você for na minha região, você vai ver aquelas árvores lá que até a gente dá vontade de comer. E a única coisa que eu não sei sobre ela ainda é se ela desenvolve em região montanhosa, que eu só vejo ela na Baixa. E, né, igual eu falei, é medicinal, nutritiva. E outra coisa que eu estou também pesquisando com ela é de plantar, que os meus vizinhos consideram ela uma planta invasiva. É invasiva a palavra, né? Só que é super fácil de controlar, que ela só é invasiva se deixar ela sozinha. Eu estou plantando café, citros, limão, laranja, mexerica ao redor do tronco da árvore, bem junto com a raiz da árvore, e desenvolve até com mais facilidade. Ela é uma árvore que 1 ano de vida ela já está produzindo semente, cresce muito rápido, fácil de cultivar. Você plantou, não precisa nem ficar regando. E assim, agora que eu encontrei vocês aqui, tive essa oportunidade, mas já tem muito tempo que eu estou insistindo, falando para Deus, todo mundo, e ninguém me escuta. Essa árvore salva o planeta. Sou Rodinei Rochedo Puri, sou de Araponga, lá da Serra do Brigadeiro. E essa questão da crise climática, o buraco é mais embaixo, é bem mais difícil de se resolver, porque principalmente quem encabeça esses movimentos de clima, de movimento de controle, de cuidado ambiental, gira em torno de uma grande hipocrisia, porque nós que brigamos contra o desmatamento, as queimadas, a poluição, somos hipócritas porque somos consumistas. Então essa questão só se resolve quando quebrar esse elo do consumismo. A gente parar de consumir. Não adianta eu ser contra a mineração, contra a queimada, contra a poluição, se eu sou um dos consumistas lá da ponta. Se eu tenho 2, 3 TVs, se eu tenho 10, 20 pares de calçado, se eu tenho 2 carros, motos, se eu tenho casa que é cheia de eletrodomésticos, se eu tenho uns exageros no consumismo, eu jamais vou estar contribuindo para essa preservação, para o equilíbrio do meio ambiente.
Eu sou só um contribuinte para o sistema se afundar. Eu sou Jefferson, o apelido Tata, venho de Belo Horizonte. A superar é respeitar, plantar, cagar no mato, parar de cagar na água que se bebe. Faz uma focinha lá, vamos transformar, compostagem, transformar bosta em terra. O alimento da terra é a bosta, né? A merda. Todo mundo corre, tem nojo, joga na água ali. Agora em Belo Horizonte tem que recuperar a água de merda para poder voltar. Joga no das velhas, trata, joga no das velhas, depois retorna, quer dizer, nós estamos bebendo um resto de merda se não cagar na terra. Então vai contaminando. Para salvar o clima, abre mão, doa. Carrega sempre as sementes. É só replantando, igual os pássaros. Tem um amigo lá que fala, as pitangas aqui, eu que semeio. Eu vejo você voando à noite, suviando e semeando semente. Pitanga, amora, castanheira lá em Belo Horizonte, oiti, tudo é morcego. Aí eu chego, cerco, né? Aí vira aquela muvuca, né? Forma muvuca de floresta ali e fica. E eu consigo peitar a prefeitura. Um dia prenderam 4 motosserras, foi a maior vitória do dia que eu tive esse dia. Aí o sargento falou assim, o gerente do meio ambiente viu que o sargento prendeu 4 motosserras, aí falou, pega nova motosserra e continua o corte do abacateiro. Eu falei, não tem como salvar o abacateiro, sargento? Infelizmente a prefeitura autorizou. Aí eu vi uma rolinha saindo do ninho do abacateiro, mas o senhor viu que tem um ninho de rolinha lá? Então tem que preservar, o abacateiro está lá até hoje, tem mais de 5 anos. Então quer dizer, é plantar, esquecer ali plantar. Eu enfio árvore em tudo quanto é lugar, o vizinho lá chama até, tem uma castanheira que eles lutam para cortar, ela tem 52 anos, mas não consegue. Roga a praga em mim, mas a castanheira defende as pragas. Tá lá, tem árvores lá que eu olho para elas e lembro de mim, porque sabe que tem briga. Temos que brigar pelo espaço quadradinho. Se cada um brigava, daqui a pouco, Amazonas, nem se fala em Amazonas, mas está todo mundo debaixo da floresta. Aí eu quero ver se o clima, indireto ou não indireto, tem que direitar. Nós só cumprimos a ordem da natureza, sabia? Tanto você para semear as falas, como o pessoal plantando. Ontem nós tivemos oficina de semente, hoje novamente, semente de floresta. Aí nós estamos fazendo outro de hortaliça. Tem que ver que gostoso. Deram uma horta assim para mim, todo mundo está boicotando, né? Mas eu vou sozinho, levo a mangueira atrás. Então, vamos ao almeirão, oh, Deus te abençoe. Toma almeirão, vou distribuindo, que vai virar árvore de Natal agora, para reformar. Aí tira as sementes, distribui as verduras. Tem que ver o tanto de bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem uns que falam assim, eu vou pagar, paga se quiser. Aí dá um trocadinho, aí você comprar ferramenta, isso. E o pessoal está dentro de casa ainda. Quando a horta chamar eles, eles vão. Ou talvez nem eles sejam da horta ainda, estão inscritos, mas não sejam eles. Mas vai aparecer a natureza. A natureza que manda. Esse clima aí que está destruindo ele, vai ter troco. Vai ter troco. Deve ser o joio do trigo, né? É a separação. Então tem que ver. Eu só vejo o movimento, mais ou menos. Eu não vejo esses humanos aqui, para mim, isso tudo é um teatro, tanto em Belo Horizonte como no outro. Eu vou pensando e rindo, vou andando e rindo. E cada um faz uma ação mais escrota que a outra, né? Mas quando concentra vem pro verde, vem pra semente, nossa senhora, aí você descobre. Pra que dinheiro? Essa porra, você não come isso? Pra que sair daqui e morrer de frio lá na casa do caralho? O alvo é aqui, o verde. Meu amigo fala, eu venho dos Estados Unidos, quando eu vejo o tupete verde, eu falo, é Brasil. Aí eu já tranquilizo lá dentro do avião, né? Quer dizer, aqui eu vejo, nós sempre fortalecer, porque a Europa vai vir buscar, os Estados Unidos vai vir buscar. E não vai achar, já tentaram levar nosso pau-brasil, não conseguiu. Agora eles estão tirando muda de pau-brasil, quer dizer, vai voltar a ser Brasil. As crianças, aos puris já recolheram muito puris, né? Vai ver que nós também temos um cantinho para ir. Então vamos viver normal. Agora cagar no mato, eu vou passar a cagar quando eu chegar em Belo Horizonte. Vou furar uma focinha. O cara me ensinou um tambor assim, ó, dá 6 meses. Um cagão, uma família cagona. Aí eu cagando ali, sem radical, aí muda para esse tambor. Quando dá 6 meses, aquele ali já virou terra. Você já pode tirar a bosta sua, cheirar, passar a esfregar no nariz, não dá nada. Tira a sementinha de tomate que sempre brota, transforma no tomate e aí vai, não perdeu nada. Até a bosta é o que mais vale no mundo, é a merda. Quando eu te chamar de bosta, fala muito obrigado.
E não recua. Continua sendo bosta. Ela lê uma poesia de Clarice Lispector, o bobo. Enquanto o esperto está comprando um carro, o bobo está ali agachado, plantando feijão, plantando árvore. Enquanto o esperto está indo para os Estados Unidos, o bobo continua plantando. Quando o esperto volta, fala, porra, o que esse bobo fez? Melhorou a vida do esperto. O esperto mesmo não colheu porra nenhuma, só correu atrás dos materiais. Aí o esperto chega e fala, porra, o bobo me salvou, o bobo... Uma poesia é demais, não quer o bobo salvou, só mostrando quem é bobo, quem é esperto. E acaba que te chamarem de bobo também. Você é um bobo, seu bosta. Você fala, porra, que elogio do caralho. E estamos aqui com mais um entrevistado para essa pergunta temática. Fala, por favor, pra gente, qual é o seu nome, da onde você veio e responda a nossa pergunta principal. Como a gente faz para resolver ou mitigar as mudanças climáticas? Diga-se tudo. Meu nome é Marcos Vinícius Valente, eu sou de Viçosa. E como resolver as mudanças climáticas, né, cara? Vamos lá, vamos pensar. Cara, uma frase que eu gosto sempre de falar, né? A melhor parte do conhecimento é a sua disseminação. E eu acho que falta isso. Disseminação de conhecimento acerca do tema. Claro, a gente recebe enxurradas de notícias na TV, as queimadas nesse exato momento, devastando o Pantanal, devastando a Amazônia, devastando os parques aqui perto da gente. Mas, cara, o conhecimento, ele pode mudar totalmente esse paradigma. Porque com o conhecimento, o cara vai saber o quão importante é aquele ar que ele respira, aquele verde que ele vê ao sair de casa, e vai agir muito mais, vai ser ativo na questão, né, de ações que podem mitigar, não fazer queimadas, cuidar melhor do lugar onde que ele vive, deixar a cidade mais verde, nossa, coisa que a gente mais precisa, né, ainda mais em Viçosa, deixar a cidade mais verde, cuidar mesmo, cara. E tudo isso parte do conhecimento conjunto, para que todo mundo consiga compartilhar esse conhecimento, dividir e multiplicar as ações que podem evitar esse aquecimento global. Então, eu sou Lucimar, agricultora familiar quilombola lá do município de Simonésia, né? A gente está na luta lá para certificação do quilombo. Então, em nome da federação, o que a gente traz para a mesa de debate, né? Eu acho que a gente tem que trazer urgentemente o combate à mineração, principalmente nos territórios, nas comunidades onde o povo está produzindo. Nós sabemos que não cabe mineração e agricultura familiar, porque senão isso aqui, tudo aqui de bonito aqui, ó, acabou, já era, isso tudo aqui já era. E a outra coisa que a gente traz também é a questão do desmatamento, gente. Nós precisamos enfatizar isso. Lá pro meu lado lá tem um cara que comprou uma área lá, que é dentro da área do território, e botou fogo e ele queimou 5 comunidades. O fogo lastrou, queimou 5 comunidades. Então ele não precisa da água de lá, mas um tanto de família, eu acho que mais de 300 famílias vão ficar prejudicadas com a água. Então essa é uma questão que a gente precisa trazer urgentemente. A gente reforça aqui, a gente tem feito esse debate, a gente reforça aqui a questão dos agrotóxicos. Gente, nós não podemos, de forma nenhuma, falar que nós somos agricultor, vir para um espaço desse ou outros espaços, em qualquer onde a gente estiver, falar que a gente é agricultor, bater o pé, eu Lucimar, vou falar por mim, eu bato o pé que eu sou agricultora familiar, que eu sou quilombola, mas lá na minha roça eu tô jogando veneno, envenenando e entregando nas escolas, né? Envenenando outras pessoas. E aí envenena o rio, que o boi vai beber, o passarinho vai beber, né? Tudo vai sendo envenenado lá para baixo. Então a gente traz isso para a mesa de debate. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou da cidade lá do sul de Minas, que chama Carrancas.
Então, referente a essa pergunta, eu acho que é muito importante a galera conscientizar, né? Porque, igual, por exemplo, a gente está numa época de seca, uma época que é propício para a queimada, mas tem muitas pessoas que ainda assim não preservam a natureza e, consequentemente, gerando uma poluição, como a gente pode ver, né? Todo mundo achava aquele sol laranja bonito, mas na verdade aquilo lá ele está por conta de poluição. Então acho que é interessante a galera pensar mais, né? Ter essa conscientização, e eu acho também que as escolas, desde a maternidade, assim, já tem que estar instruindo as suas crianças, seus filhos, né? A estarem preservando, não jogando lixo no chão, e para que no futuro eles tenham uma boa qualidade de vida. Olá pessoal, parabéns aí pelo podcast. Eu me chamo Fernanda Oliveira e eu sou natural de Curitiba, no Paraná, e acho que para a gente naturalmente falar de mudanças climáticas, falar de conservação do nosso planeta, a gente costuma falar que o curitibano já nasce com isso no DNA, já nasce no sangue, porque a gente trabalha isso muito já desde a educação primária, nas escolas, sobre a importância da reciclagem do lixo, a importância de cuidar do meio ambiente. Então, para a gente isso faz parte do nosso dia a dia. E eu acredito que essa é uma das grandes estratégias que a gente pode escalar, digamos assim, aí para o mundo todo, para o Brasil, para o mundo todo, que é investir na educação realmente da população, porque muitas vezes um ou outro ou uma parcela da população faz uma parte, mas a gente precisa conscientizar realmente as pessoas de que formas no dia a dia nosso, de que maneira no dia a dia que a gente consegue cada um fazer a sua parte, porque se cada um fazer a sua parte no todo, a gente vai conseguir melhorar essa situação climática, porque nós como seres humanos, muitas vezes a gente fica esperando do outro, isso não é problema meu, isso é problema do governo, mas se a gente investir na educação diária, desde pequeno, né, adolescente, jovem, adulto, a gente vai conseguir mudar essa cultura e vai entender que cada um de nós pode fazer essa parte, né? No nosso caso, a gente investe muito na questão da reciclagem do lixo, no dia a dia, reciclar, separar o material para ter uma coleta separada. É importante também pensar aí no transporte, como é que a gente, né, lá na cidade, lá em Curitiba, hoje a gente está aqui em Minas Gerais, aqui em Viçosa, na Semana do Fazendeiro, mas lá em Curitiba a gente trabalha muito essa questão no transporte também, da energia elétrica, transporte limpo, carona, para a gente poder diminuir aí a poluição do ar. Enfim, são várias situações que a gente tem aí que cada um de nós no dia a dia pode fazer. Então eu acho que uma grande questão que pode ser feita é investir em educação e conscientização da população como um todo. O Digas Tudo na Rua é um formato novo que a gente está testando por aqui. Então, se você gostar do formato, se você se identificar com a proposta, não se esqueça de comentar aqui na caixinha de comentários do Spotify, no Instagram ou em qualquer lugar que você quiser e tiver a oportunidade, para que saibamos que o formato está legal, que o público gosta, e assim a gente continue fazendo. Né?